Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Seja bem-vindo! Vamos estudar conosco a lição Um Bom Perfume de Cristo. Você é nosso convidado para estudar conosco. O verso áureo, então, dessa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, que nos declaram: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, em base desse texto, traremos diversas reflexões nesta semana e na próxima sobre como, de fato, ser um bom perfume de Cristo. Essa fragrância, então, que é manifestada, que diz, através do conhecimento que temos, conhecimento do Evangelho, das verdades eternas. A primeira pergunta, então, deste estudo diz assim: o que nos é revelado acerca da Igreja de Deus na Terra? Em Malaquias 4, 1-2 diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Nós vemos aqui a distinção que é feita entre os justos e os ímpios, que busquemos então em nosso coração estar entre os justos. A nota é da meditação Jesus, meu modelo, 210 a página, e nos diz o seguinte: existe uma coisa neste mundo que é o mais importante objeto da solicitude de Cristo. É a sua igreja na terra, pois seus membros devem ser representantes dele em espírito e em caráter. O mundo deve reconhecer neles as características do cristianismo, o depositário das sagradas verdades no qual são armazenadas as mais preciosas joias para o enriquecimento de outros. Através do período de trevas morais e erro, por séculos de luta e perseguição, a Igreja de Cristo foi como uma cidade edificada sobre um monte. De era em era, por gerações sucessivas até o presente tempo, as puras doutrinas da Bíblia têm sido reveladas dentro de seus limites. Então, em todo tempo, em todas as eras, sempre Deus teve a sua igreja na terra, seus fiéis, aqueles que levaram a toda a verdade, porque nós sabemos que cada um tem um pouco de verdade, né? Todas as denominações têm um pouco de verdade, mas Deus deu toda a sua verdade a uma igreja só. E essa igreja sempre, em todas as eras, esteve firme sobre a terra. Aqui agora na segunda pergunta, continua no mesmo tema, dizendo o que a igreja deve fazer para que seja um poder educador no mundo. 2 Pedro 1,19 E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Na continuação da mesma nota nos diz: mas para que a igreja na terra seja um poder educador no mundo, ela deve cooperar com a igreja no céu. O coração dos que são membros da igreja deve estar aberto para receber cada raio de luz que Deus escolher conceder. Deus tem luz a nos conceder de acordo com nossa habilidade de receber,
E à medida que recebermos a luz, seremos capazes de receber mais e mais os raios do sol da justiça. Muito significativo, né? Aqui nós aprendemos que realmente uma verdade leva a outra. Muitas vezes não se alcança um nível maior, um alimento sólido, tal como em Hebreus Paulo traz essa alegoria para nós, essa metáfora, né? De justamente muitos ficarem no leitinho ainda, no alimento simples, e não se desenvolvem a ponto de ir para o alimento mais aprofundado. Aqui nos fala que o coração dos membros da igreja deveria estar de que forma? Aberto para mais luz. Assim, então, a igreja na terra que diz deve cooperar com a igreja no céu. E aí, dessa maneira, vai estar em constante luz, luz aumentando, seja no conhecimento profético, como faz referência em Pedro, em outras áreas também, com certeza. Que estejamos sempre nos desenvolvendo, que essa luz não pode vir a nós se nós não estivermos prontos para recebê-la. É o que disse aqui. A terceira pergunta: o que nos é exigido? A B: como aprendemos de Deus? A C: quem sempre constituíram a igreja de Deus na terra? 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Romanos 9, versículo 8 diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então aqui a nota vai ter a continuação do mesmo texto que diz assim: cada um de nós está em período experimental na escola onde é requerido que sejamos estudantes diligentes. Exige-se de nós que andemos na luz, assim como Cristo está na luz. É pelo caminhar na luz que aprendemos de Deus, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Essas são as palavras daquele que estava com o Pai antes que o mundo existisse, e ele proferiu essas palavras enquanto orava por todos aqueles que viriam a crer em Deus, através das palavras dos seus discípulos. Conhecer a Deus em sua obra é verdadeira ciência. Vamos continuar a conhecer o Senhor até que saibamos que, como a alva, sua vinda é certa. Pessoas fiéis constituíram desde o princípio a Igreja de Deus sobre a terra. Ele pôs essas testemunhas em relação de concerto consigo mesmo, unindo a Igreja da terra à do céu. Enviou seus anjos para cuidar de sua igreja, e as portas do inferno não puderam prevalecer contra seu povo. Então é exigido de nós que nós sejamos estudantes diligentes. E como que nós aprendemos de Deus? Diz que exige-se de nós que aprendamos na luz, assim como Cristo está na luz. E quem sempre constituíram a igreja de Deus na terra? Aqui é dito que sempre tiveram pessoas fiéis que constituíram a igreja de Deus na terra. Porém, isso não significa que não tinha uma igreja, algo instituído, uma denominação. Não significa que era algo desorganizado, só uma pessoa aqui, outra ali, e que não se tinha nada organizado nesse quesito. Alguém pode achar que, por exemplo, o que nós encontramos aqui em 1 Pedro 2,9 se aplica apenas à fase, então, do povo de Deus, quando Cristo vem, funda a Igreja Apostólica e é chamado, então, para ser uma geração eleita, nação santa, povo escolhido, sacerdotal, tudo isso, mas essa mesma linguagem nós encontramos já em Êxodo 19. Lá, então, era o propósito de Deus para com Israel também, com toda aquela nação. E Deus sempre tem tido o seu plano frustrado pelo elemento humano não corresponder à altura. Na realidade, também é importante ressaltarmos aqui, para não ficar qualquer tipo de dúvida,
que a Igreja de Deus também não é constituída só de pessoas fiéis. Então aqui está destacando em que aspecto? Que sempre há um remanescente fiel. Então nós encontramos em todas as eras, em todas as gerações, por menor que fosse, havia um grupo de pessoas que levava adiante a verdade, anunciava a lei de Deus e assim por diante. Mas, por outro lado, a Igreja de Deus sempre foi constituída de duas classes. E isso nos ensina claramente em vários relatos. Nós temos um dos mais conhecidos, a parábola do trigo e do joio. Temos também a rede, né, de pesca comparada ao Evangelho, que junta peixes bons e peixes maus, e depois deve haver a separação. Também nós temos a própria parábola das 10 virgens, que nos ensina, uma vez que as 10 virgens representam a Igreja de Deus na Terra, que viveria nos últimos dias da história terrestre. E então uma classe se prepara para o retorno de Cristo e a outra classe não se prepara. Ela acha que há mais tempo e não está ligada com o trabalho de Cristo no santuário celestial, de maneira a estar pronta quando ele vem ao seu caso como ladrão. Então, quando nós analisamos tudo isso, nós vamos ver que apenas ao final é que haverá essa separação realmente das duas classes que existem na igreja. Mas a igreja, então, aqui diz que sempre foi um refúgio, a embaixada de Deus neste mundo nas mãos do inimigo, de maneira que aqui nas portas dela é que é a proteção, a guarda então das doutrinas, do evangelho, da lei de Deus e assim por diante. E as promessas então, como bem sabemos, dadas à igreja, tal como Romanos 9:8 falou, são correspondentes então àqueles que se apossam da promessa. Não é uma questão de linhagem, de sangue, nada disso, mas se apossam das promessas de Deus porque são obedientes a Deus. Essa é a condição apresentada. Passamos à próxima pergunta. Diz: como Deus agirá para ser proclamada a verdade presente? Como será a verdade para estes? Em Oséias 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui agora é a nota do Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 26. Deus agirá sobre homens de posição humilde para proclamar a mensagem da verdade presente. Muitos desses estarão correndo para cá e para lá, direcionados pelo Espírito de Deus a levar a luz aos que estão em trevas. A verdade será como um fogo a arder-lhe nos ossos, enchendo-os de um fervoroso desejo de iluminar aqueles que estão em trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamarão a palavra do Senhor. Crianças serão impelidas pelo Espírito Santo a sair e anunciar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre aqueles que se submeterem às suas incitações, sacudindo os antiquados regulamentos e movimentos cautelosos dos homens. Unir-se-ão ao exército do Senhor. Que lindo, então, essas pessoas que serão usadas por Deus. Aqui diz das pessoas mais simples, mais humildes, até mesmo iletrados e crianças correrão de um lado para o outro, inspirados pelo Espírito Santo, falando da palavra de Deus. Isso não significa que serão só os humildes. Terão também pessoas que são letradas, doutas, como conhecemos o próprio apóstolo Paulo, né? Mas sabemos que a maior parte será, então, de pessoas humildes, que muitas vezes têm mais humildade para aceitar a verdade, a palavra de Deus e se colocar de forma a pregar a outros isso.
Então aqui nós vemos que me lembra bastante aquele outro texto onde Ellen White fala que a obra no final será fora da ordem comum das coisas, né? Fora de qualquer planejamento humano. Então aqui nos fala também sobre isso, né? E essa questão das crianças, como você comentou, nos lembra também daquelas crianças na Escandinávia que tiveram sua parte na proclamação da mensagem do primeiro anjo. Então lá no Grande Conflito, no capítulo 20, fala de um grande movimento mundial, nos relata isso, vale conferir, é um relato assim maravilhoso que nos anima então em saber que Deus então sempre está disposto em nos ajudar. Se não é feito mais, é porque o elemento humano não está correspondendo à altura. Nós vemos como a responsabilidade individual que cada um tem, porque foi pedido até essa responsabilidade das crianças. Então, que nossa fé não esteja baseada nos outros, porque pode ser pedido, inquirido de nós, sejamos jovens, crianças, adultos, e nós precisamos estar prontos para demonstrar de onde vem a nossa fé. Exatamente. E agora, indo para a quinta pergunta, o que farão para se dedicarem plenamente à proclamação da mensagem de Deus? Agora na página seguinte do Testemunhos para a Igreja, volume 7. No futuro, homens de vida simples serão impressionados pelo Espírito do Senhor a deixar seu emprego para se dedicar à proclamação da última mensagem de misericórdia. Tão rápido quanto possível, estarão preparados para esse trabalho e o êxito vai coroar seus esforços. Cooperam com as agências do céu, porque estão dispostos a gastar-se completamente no serviço do Mestre. Ninguém está autorizado a impedir esses obreiros. Serão abençoados por Deus na proclamação da grande comissão. Nenhuma palavra de reprovação deve ser dirigida contra esses que semeiam a semente do Evangelho nos lugares mais difíceis. Aqui novamente falando dessa classe humilde, dessas pessoas de vida simples, que serão usados e que não devem ser impedidos, que não devem ser pronunciadas palavras contra esse trabalho de muita importância em lugares difíceis. Muitos que não receberam uma educação superior, não fizeram uma faculdade de teologia, que têm a sua própria profissão, seu próprio emprego, mas me lembro então a experiência do Clamor da Meia-Noite, no verão de 1844, e que deve se repetir a mesma experiência, de pessoas então abandonando esses empregos, essas profissões, e indo então pregar ao próximo, pregar às pessoas a última mensagem de misericórdia. Então aqui nós vemos que realmente serão muitos esses que aparecerão na hora necessária para a conclusão da obra. E isso já deve começar desde já. Será em maior medida, será cumprida finalmente a nível total da igreja realmente. Todos ao final estarão envolvidos dessa forma em especial, mas desde já é necessário esse despreendimento e pessoas já tomando essa posição a fim da mensagem se avolumar para um alto clamor. E depois no alto clamor nós sabemos que será dada por homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos participarão sem exceção. Vamos à sexta pergunta. As mulheres estão incluídas na obra de evangelização? Filipenses 4, 1-3 diz: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aqui Paulo então fala de mulheres que
ajudaram na pregação do Evangelho, cooperaram com ele em seu trabalho. Em Romanos 16, 1 a 4, 6 e 12, diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Trífena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Quantos nomes nos são relatados de mulheres cooperadoras, fiéis, que ajudaram o apóstolo Paulo, que fala também que eram hospitaleiras e que hospedaram o próprio apóstolo Paulo. Nós vemos a importância da hospitalidade também nessa obra de evangelização, nessa obra e vida do cristão. E também fala de Priscila e Áquila, que deram as suas próprias vidas, expuseram as suas vidas, as suas próprias cabeças pela vida de Paulo, e ele agradece por isso, assim como também todas as igrejas dos gentios. Quantas cooperadoras são citadas aqui, então, nestes textos de Filipenses, Romanos, vários nomes de pessoas que trabalharam com o apóstolo Paulo no avanço do Evangelho. Aqui nós encontramos o caso desse casal famoso, né? Amigos de Paulo, que levaram Apolo, né? Aquele erudito que era já um discípulo de João Batista, levaram ele para a fé cristã, Áquila e Priscila, mas curiosamente não é nesta ordem, primeiro o nome do homem, depois o da mulher, que é colocado na Bíblia. Temos algumas vezes citado o nome deles e sempre é colocado Priscila e Áquila. Alguns comentaristas sugerem que isso colocaria que principalmente Priscila era aquela então cooperadora no Evangelho e o seu marido a acompanhava, mas ela que tinha a posição de maior destaque como cooperadora. É uma sugestão interessante, parece fazer sentido realmente, e eu queria colocar aqui uma reflexão para nós antes de irmos para as notas que leremos na sequência. Mas aqui nós vemos na pergunta 4, na pergunta 5, falou de homens, né? Deus agirá sobre homens, no futuro homens de vida e sempre serão impressionados. Acaso está falando só do sexo masculino esse texto? É só agora que vai falar das mulheres quando vamos ler nessa nota? Não. Anteriormente também está colocado homens no sentido de humanidade, ser humano. Então, de fato, é de uma maneira com gênero inclusivo. Aqui não está querendo especificar se é homem, mulher, se é criança, se é jovem, não. De modo genérico é colocado homens. Nos opomos a esta teologia de mente estreita, que não permite que senhoras idosas tenham sonhos, porque a profecia diz: vossos velhos sonharão. E que não permite que jovens garotas tenham visões, só porque a profecia diz: vossos jovens terão visões. Estas críticas mesquinhas parecem se esquecer que homem e homens, na Escritura, geralmente significam homens e mulheres. O livro diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Por acaso então as mulheres não morrem? Então aqui nós vemos que realmente a Bíblia em várias situações também emprega esse tipo de linguagem, né? Por exemplo, quando fala de homens de dura cerviz na Bíblia, as mulheres não tinham dura cerviz nesse caso? Em Israel o problema só eram os homens? Claro que não. Nós sabemos que está sendo incluídas as mulheres também neste caso.
Assim nós vemos, e tanto em ameaças quanto em promessas, da mesma forma, ambos, então, tanto homens quanto mulheres estão incluídos. E agora nós vamos entrar aqui colocando então que papel a mulher pode desempenhar na obra de evangelização, visto que nós já olhamos na Bíblia que havia isso já desde os tempos da Igreja Apostólica. E agora a mensageira do Senhor nos fala no livro Evangelizo 464, 469, 471, um pouco sobre esse assunto. Diz assim: o Senhor tem uma obra para as mulheres da mesma maneira que para os homens. Elas podem ocupar seus lugares em sua obra nesta crise e Ele atuará por meio delas. O Salvador fará refletir a luz de seu rosto sobre essas abnegadas mulheres e dar-lhes-á poder que ultrapassa ao dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança a vida íntima. Podem chegar bem perto do coração daqueles que estão além do alcance dos homens. Seu trabalho é necessário. Quando se tem a fazer uma grande e decisiva obra, Deus escolhe homens e mulheres para realizá-la, e ela sofrerá o dano caso os talentos de ambas as partes não se aliarem. Se houvesse 20 mulheres, onde há agora uma, as quais fizessem dessa santa missão seu trabalho apreciado, veríamos muitos mais conversos à verdade. A influência enobrecedora, suavizante de uma mulher cristã é necessária na grande obra de pregar a verdade. A obra das mulheres está satisfazendo a uma positiva necessidade das mulheres que se consagraram ao Senhor e estão se voltando a ajudar um povo carecido, vítima do pecado. É preciso que se faça obra evangelística pessoal. As mulheres que empreendem essa obra levam o evangelho aos lares do povo nos caminhos e valados. Leem e explicam a palavra às famílias, orando com elas, cuidando dos doentes, aliviando-lhes as necessidades temporais. Apresentam a famílias e indivíduos a influência purificadora, transformadora da verdade. Elas mostram que o meio de alcançar a paz e a alegria é seguir a Jesus. Todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto dos atributos de Marta e de Maria: a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. Olha que interessante como que é importante o equilíbrio na vida do cristão. Nós precisamos de um pouco de Maria e de um pouco de Marta. Não só Maria, não só Marta. Então, Maria com o sincero amor pela verdade e Marta com a boa vontade para servir. Aqui diz que todos que se alistam no trabalho para Deus precisam desses dois atributos. Então a pergunta nos inquire, né? As mulheres estão incluídas na obra de evangelização? Será que estão? Elas fazem só uma obra de beneficência social ou elas estão incluídas também na obra de pregação? A gente viu aqui que sim, que elas estão incluídas tanto em uma quanto em outra, e é interessante que nós vemos que homens e mulheres eles trabalham de formas distintas e complementares. A obra vai sofrer tanto na falta de um quanto na falta de outro. Ambos são muito importantes e se complementam na pregação do Evangelho. Diz também que as mulheres podem fazer coisas que os homens não podem. Diz que elas podem fazer nas famílias uma obra que os homens não podem fazer. Obra que alcança a vida íntima, no íntimo da família, seja dela ou seja uma família em que ela visita, que às vezes ela consegue chegar mais ao íntimo daquela família do que um homem poderia fazê-lo. Podem chegar bem perto do coração daqueles que estão além do alcance dos homens. Seu trabalho é necessário. Diz também da importância se tivesse mais mulheres, né? Se tivesse 20 onde hoje
há só uma fazendo esse trabalho, então a causa floresceria muito mais. Queria ainda me deter um pouco sobre essa experiência de Marta e Maria. Não vamos nos esquecer que Jesus também falou quem estava com a melhor parte, né? Maria, aos pés de Jesus aprendendo. Então, por mais que a igreja tenha em sua missão realmente a beneficência social, todo esse trabalho médico-missionário, nós temos que lembrar que todos aqueles casos de curas que Jesus realizou, até mesmo de ressurreição, tudo aquilo foi uma solução para o problema do pecado de maneira temporária, de maneira bastante efêmera. Porque na realidade todos aqueles morreram depois, mesmo os que foram ressuscitados. E na realidade o que vai trazer uma solução definitiva para as pessoas é a aceitação do Evangelho para a salvação eterna, para uma vida eterna com Cristo. Do contrário, tudo o resto que fizermos, por melhor que sejam as boas ações, não será a missão principal da igreja, que é então a salvação das pessoas. Aqui nós encontramos, neste aspecto, as mulheres também devem desempenhar o seu papel, porque aqui diz de ler e explicar a palavra às famílias. Então, na época de Ellen White, por exemplo, eram chamadas muitas vezes de instrutoras bíblicas, e elas traziam então uma bagagem grande de conhecimento bíblico de maneira a poder dar a razão de sua fé de maneira clara para as pessoas. Aqui fala de um trabalho, em especial os caminhos e valados, né? As pessoas que têm pouco conhecimento religioso. Vamos à 7ª pergunta. Diz: o que é dito a respeito de imposição de mãos e pagamento dos dízimos? Com quem essas mulheres devem se aconselhar? E temos aqui para reflexão quem sempre Deus indicou para o serviço sacerdotal e para celebrar a Santa Ceia e o batismo? Tinham os pagãos e os israelitas idólatras o costume de aceitarem sacerdotisas para fazerem sacrifícios e oferendas? Então vamos fazer uma inversão nesta pergunta e vamos para a nota primeiro e depois vamos nos deter nos textos bíblicos que fazem referência a essa reflexão final. Vamos então ler aqui a nota que está no livro Filhas de Deus e também ao final no livro Evangelismo. Mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do seu tempo ao serviço do Senhor devem ser designadas para visitar os enfermos, cuidar dos jovens e ministrar as necessidades dos pobres. Devem ser separadas para esse serviço pela oração e imposição das mãos. Em alguns casos, necessitarão aconselhar-se com os oficiais da igreja ou o ministro, mas se forem mulheres devotadas, mantendo uma ligação vital com Deus, serão um poder para o bem na igreja. Esse é o outro meio de fortalecer e edificar a igreja. Precisamos distribuir-nos mais em nossos métodos de trabalho. Mão nenhuma deve ser amarrada, nenhuma pessoa desencorajada, nenhuma voz calada. Que cada indivíduo trabalhe particularmente ou em público para ajudar a promover essa grande obra. Coloquem-se fardos sobre homens e mulheres da igreja para que cresçam como resultado do exercício. E assim se tornem agentes eficazes na mão do Senhor para a iluminação daqueles que se assentam nas trevas. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Ficou muito claro aqui que o dízimo deve ser empregado para isso, e diz também que essas mulheres que vão trabalhar cuidando dos enfermos, dos jovens e de tantas outras coisas, devem ser separadas pela imposição de mão. Bom, agora chegamos num ponto interessante de analisarmos e de como compreendermos corretamente tais textos.
No texto da Review, de 9 de julho de 1895, que foi também publicado nessa compilação Filhas de Deus, nós temos claramente Ellen White falando de imposição de mãos em mulheres. E o texto do Evangelismo complementa falando do dinheiro dos dízimos ser usado para aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Aqui está se falando, então, da ordenação de mulheres como pastoras, tal como algumas igrejas hoje têm defendido. Os textos não falam sobre isso. Devemos ser honestos em nossa leitura e esses textos, então, nos mostram mulheres em cargos, em funções que cada tempo recebeu o seu nome, foi designado de uma forma. Hoje poderíamos falar de obreiras evangélicas, instrutoras bíblicas. Alguns poderiam colocar até mesmo o nome, tal como na Bíblia é colocado os diáconos, elas seriam diaconisas também. Lembrando que o diácono na Bíblia, ele não tem relação muitas vezes com esse diácono hoje em dia que a igreja local tem. Ele tinha uma função muito mais de responsabilidade e tudo mais nos tempos bíblicos. O próprio Estevão, o próprio Filipe, inicialmente foram diáconos, né? Aqueles 7 primeiros foram separados para deixar os 12 mais livres para as missões, abrindo novos campos, e aqueles no cuidado das igrejas já estabelecidas. Então teria-se muito o que falar sobre esse tema, mas devemos então entender que aqui Ellen White coloca essa questão e ela distingue aqui na própria leitura, como é feita a pergunta, com quem essas mulheres devem se aconselhar? Fala de se aconselhar com oficiais da igreja ou com o ministro, distinguindo então, não colocando que essa posição a qual elas seriam impostas as mãos não seria a mesma do ministro. Mas aqui fala então, o mais importante é entendermos que função, o que traria essa função, né? Aqui diz, designadas para visitar os enfermos, cuidar dos jovens, ministrar as necessidades dos pobres. E aqui nos fala que realmente a igreja é necessário ela se distribuir em métodos de trabalhos diferentes e cada pessoa agregando, complementando, de acordo então com a sua capacidade, com o seu talento. Aqui nós vemos, em relação à reflexão, algo que nos trará em relação aos textos bíblicos, que vão nos esclarecer sobre esse aspecto. Só para finalizar essa parte das notas, em relação aos dízimos, já é um ponto pacífico, que não só os ministros ordenados recebem, mas homens que são obreiros evangélicos, por exemplo, que não foram ordenados, da mesma forma para fazer então batismo, santa ceia e assim por diante, também recebem dos dízimos. Então aqui se enquadrariam também as mulheres. Então o primeiro texto para a nossa leitura está em Levítico 8, 1-13, que diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros, e os 6 dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à par da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral urim e tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, sobre a mitra na parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu
7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, nessa leitura nós vemos o início do trabalho no santuário, e quando foi para eles começarem a oficiar, houve então uma unção dos utensílios de todo o santuário e das próprias pessoas que tomariam parte oficiando no santuário. Por mais que a tribo de Levi toda tivesse sido dedicada ao Senhor, separada então, e que tinham representantes dos levitas espalhados nas 12 tribos de Israel em várias cidades, e que deveriam trazer o conhecimento de Deus às pessoas, mas que serviam no santuário era especificamente então Arão e os seus filhos. E aqui vamos continuar agora em 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 7, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, o bispo ou o episcopo, que na linguagem hoje em dia normalmente nós falamos do pastor ou do ministro, né? Esses então têm uma série de requisitos, são dados. Agora, continuando, temos em Tito 1:5 a 10 também dizendo semelhantemente: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqui, mais uma vez, os requisitos para o ministério são expostos por Paulo. E agora vamos para alguns textos do Antigo Testamento. Novamente, Jeremias 7, 17 a 19 nos fala: porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Também aqui, no mesmo Jeremias, no capítulo 44, 15 a 19, diz: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, e todas as mulheres estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais
nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Mais adiante, em Ezequiel, agora 8, 12 a 16, diz: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores que essa. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Naum 2:7 é decretado: ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Aqui então, este texto de Naum, em algumas traduções, é falado de Uzabe, que faz uma referência então como a cidade fosse uma entidade feminina, que fosse a rainha, como representando aquela cidade. As servas que dizem que choravam pelo caminho, então, gemendo como pombas, também seria uma referência às sacerdotisas. E nós encontramos na Bíblia várias vezes referências indiretas às sacerdotisas, sejam entre os pagãos, seja no próprio povo de Deus em apostasia. Por isso que nos é questionado aqui, quem sempre Deus indicou para o serviço sacerdotal e para celebrar a Santa Ceia e o batismo? Então, seja no Antigo Testamento, nós vemos a presença dos homens no sacerdócio apenas, e aqui temos para a celebração da Santa Ceia e o batismo uma continuidade também em relação à escolha dos 12 apóstolos. E temos aqui essa pergunta segunda para a reflexão: tinham os pagãos e os israelitas idólatras o costume de aceitarem sacerdotisas para fazerem sacrifícios e oferendas? Então nós vimos vários textos significativos, né? Faziam bolos, faziam sacrifícios, faziam uma série de coisas que envolviam então uma participação direta de mulheres oficiarem nestes rituais. Mas a história é um pouco mais negra do que isso, porque sabemos bem que na época de Paulo, por exemplo, ele tinha conhecimento das dificuldades que havia do paganismo e como que influenciava a própria religião na imoralidade do povo. Então não foi fácil elevá-los para um padrão moral que fosse de acordo com a vontade de Deus. De modo que essas pessoas que eram sacerdotes, sacerdotisas desses templos pagãos, faziam então verdadeiras orgias dentro desses templos, de maneira que não à toa eram chamadas de prostitutas cultuais, essas sacerdotisas do povo pagão. Deste modo, nós vemos uma distinção entre a realidade que havia nas religiões pagãs e o que havia, então, no caso da religião judaica ou da religião cristã. Vemos um abismo de distinção nas práticas, no oficiar e em tudo mais. Em relação a isso que nós vemos tanto Jeremias, tanto Ezequiel nos fala sobre esses fatos de trazermos aqui esses detalhes, textos que muitas vezes são desconhecidos, né, do público em geral, muitas vezes
são passados por alto e não vemos os detalhes desses textos. A Rainha dos Céus, então, que é referida no texto algumas vezes, né? Nós temos nessa Rainha dos Céus uma referência a uma entidade feminina, uma grande deusa em destaque para várias nações. Nós encontramos então, para os babilônios, havia a figura de Semíramis. Então, uma figura que muitos colocaram como a própria mãe de Nimrod, que fundou Babel, então procuraram fazer aquela torre. Então havia nessa figura de Semíramis tanto a figura da própria mãe ou da própria amante, ou as duas coisas. A corrupção moral era geral. Em outros países, em outras nações, eram dados outros nomes para essa mesma entidade feminina, que é uma deusa em destaque para acima de outras deusas. Nós temos também, no caso do Egito, Ísis, é colocado esse nome em destaque. Afrodite, na Grécia. Temos também em Roma, em certa fase, a referência a Vênus. Mais tarde também, na época imperial, também o nome de Ana se destaca. Então nós encontramos todas essas referências e na Bíblia nós encontramos já essas condenações na figura da Rainha dos Céus. De maneira idêntica, hoje em nossos dias, não devemos cair no erro de colocar alguma outra pessoa, seja homem, seja mulher, como corredentor, como intercessor, juntamente com Cristo. Tal coisa, então, seria uma repetição do que já o paganismo trazia anteriormente. Então, creio que foi bastante aprofundado esse ponto aqui da sétima pergunta, mas creio que conseguimos alcançar uma compreensão do que é revelado então nas Escrituras Sagradas e no Espírito de Profecia sobre esse tema. Vamos para a oitava pergunta, então. Diz assim: o que Deus diz aos seus obreiros? Então, no sétimo testemunho para a igreja, na página 25, diz: Deus está olhando para este mundo com muito interesse. Ele sabe da capacidade de servir do ser humano. Considerando seus obreiros, tanto homens como mulheres, através dos séculos, ele tem preparado o caminho para eles, dizendo: enviar-lhe-eis os meus mensageiros, e verão grande luz brilhando no meio das trevas. Os que estão no serviço de Cristo usarão seus talentos para a glória de seu nome. Sairão a trabalhar para mim com grande zelo e devoção. Por meio de seus esforços, a verdade apelará a milhares de maneira irresistível, e os espiritualmente cegos receberão a visão para ver a minha salvação. A verdade se fará tão destacada que mesmo aquele que passar correndo poderá ler. Diferentes maneiras aparecerão para alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes dos métodos usados no passado. Todavia, ninguém, por causa disso, poderá bloquear o caminho pelo criticismo. Quantas coisas importantes nós vimos aqui nessa nota. Então, o que Deus diz aos seus obreiros? Então, aqui fala que esses obreiros, tanto homens como mulheres, as palavras de Deus são: enviar-lhes-eis os meus mensageiros, e verão grande luz brilhando no meio das trevas. Então, vemos aqui que são tanto homens como mulheres, e essa verdade vai abrir os olhos, vai fazer os cegos espirituais verem, e mesmo aquele que passar correndo vai poder ver a verdade. Alguns poderiam querer também santificar, separar um método só, né, de trabalho e achar que porque foi trabalhado de uma forma, não poderia ser de outra forma no começo da obra. E aqui diz que poderia surgir novos métodos e que deveriam ser usados para alcançar as pessoas, né? Desde que esses métodos não infrinjam nenhum princípio bíblico,
devem ser então considerados como opção. A 9ª pergunta diz assim, parte A. Que posição deve ocupar a mulher? B. Do que o mundo necessita? C. O que podemos dizer com segurança quanto aos deveres delas? Em Provérbios 31, 10 a 12 e 23 a 31 diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercados. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa assim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Aqui nós vemos os atributos da mulher virtuosa. Então ela não é alguém que é anulada também, alguém que não faz nada. Ela sai, ela vende, ela compra, ela educa bem os filhos, ela trata bem o seu marido, ela é alguém totalmente preparada. É de mulheres assim que a obra necessita também. Aqui então no Fundamentos da Educação Cristã 141, 142 nos dá alguns detalhes a mais ainda. Diz que a mulher deve ocupar a posição que Deus originariamente lhe designou, de igualdade com o marido. O mundo necessita de mães que o sejam não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. Podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mulher são mais sagrados, mais santos que os do homem. Compreenda a mulher a santidade de sua obra e na força e temor de Deus assuma a missão de sua vida. Eduque seus filhos para serem úteis neste mundo e para o lar no mundo melhor. A posição da mulher em sua família é mais sagrada que a do rei em seu trono. Sua grande obra é tornar a própria vida um exemplo, o qual ela desejaria que seus filhos imitassem. E por preceito e exemplo deve abastecer-lhes a mente de conhecimento útil e conduzi-los ao trabalho abnegado em favor dos outros. O grande incentivo para a mãe laboriosa, fatigada, deve ser o fato de que todo filho educado de modo correto e que possui a dor no interior, o ornamento de um espírito manso e quieto, brilhará nas cortes do Senhor. Exorto as mães cristãs a compreenderem sua responsabilidade e a viverem não para agradar a si mesmas, mas para glorificar a Deus. Cristo não agradou a si mesmo, mas assumiu a forma de servo. Ele deixou as cortes reais e revestiu sua divindade com a humanidade, a fim de que por seu exemplo pudesse ensinar-nos como podemos ser elevados à posição de filhos e filhas da família real, filhos do Celeste Rei. Essa nota vem trazendo a importância das mães, exortação especialmente às mães. Esse último tópico aqui fala de então como que as mães não devem viver para si mesmas. Eu abrangeria mais, ninguém deve viver, o cristão não deve viver para si mesmo, assim como Cristo não viveu para ele mesmo. Ele veio para essa terra numa vida difícil, padecer sofrimento aqui pelos nossos pecados. Então é isso que ele nos ensina também, que nós não venhamos a querer viver
a nossa vida do nosso jeito, do jeito que nós queremos, os nossos prazeres egoístas, mas que devemos querer algo maior. Então, que posição deve ocupar a mulher? De igualdade com o marido. Do que o mundo necessita? De mães, mas não mães só de nome, mães no verdadeiro sentido da palavra. O que podemos dizer com segurança quanto aos deveres delas? Então diz aqui que são deveres mais elevados e mais sagrados, mais santos do que os dos homens. Isso me faz lembrar de uma nota que nós lemos quando estudamos lá, a lição 4, sobre Timóteo, jovem fiel ministro. E na última pergunta nos falava da influência decisiva, muitas vezes, na vida dos filhos, a influência das mães. E diz que essa influência, então, que ela exerce no lar, ela é mais decisiva do que o pastor no púlpito e do rei em seu trono. Então é muito significativo quando nós lemos esses textos, e alguém pode achar estranho quando Ellen White fala de uma posição de igualdade como originariamente foi designado, e achar que lá na criação de Adão e Eva, que Eva foi colocada de uma maneira inferior. Então poderíamos aqui falar de vários aspectos sobre esse assunto. O próprio Espírito de Profecia comenta sobre a questão de ter sido retirada a costela, Eva, né? Mostrando então essa paridade entre os dois, de maneira que não fosse nem exaltada acima de Adão e nem subjugada abaixo de Adão. Mas também na própria Bíblia, quando as nossas Bíblias colocam o termo que ela ser-lhe-á uma adjutora ou auxiliadora, várias traduções já surgiram sobre esse texto de Gênesis. Na realidade, literalmente, se nós formos ao hebraico, o sentido seria de uma contraparte. Então, justamente, de tudo que a gente leu aqui, a gente viu muitas vezes sendo enfatizado uma obra complementar que a mulher pode fazer, da qual o homem não pode fazê-lo. E isso é tanto no lar como na igreja. Em ambos as esferas de ação, nós vemos essa realidade se construindo. Nós vemos no lar essa posição, então, como muitas vezes é destacada, dessa santidade dessa obra, a mais elevada de todas, a obra de ser mãe, mas também na esfera da igreja, como nós vimos, as mulheres, elas podem trazer esse elemento que os homens trazem também, de explicar, ler a palavra de Deus para com os interessados, mas diz o texto que elas podem ir além daquilo que o homem consegue, de maneira a entrar numa intimidade maior da família. Então, todos esses detalhes aqui nos trazem esse conceito de que não deve haver uma guerra entre os homens e as mulheres por posições, por cargos, por condições, e mesmo no lar, pai e mãe devem se juntar, marido e mulher, de maneira complementar, a um auxiliar ao outro. E nós colocamos então aqui algo interessante de meditarmos sobre essa questão da mulher virtuosa de Provérbios 31. E a esfera de ação que ela tinha, muito diferente da realidade que ocorreu, por exemplo, para com as mulheres na época medieval, principalmente. Então, que as mulheres foram podadas, então, de terem uma ação mais forte na sociedade e tudo mais. Mas que tudo isso pode ser, então, restaurado, faz parte, então, da obra da igreja, então, de colocar no devido lugar as pessoas. E nós continuaremos a estudar sobre esse assunto semana que vem. Temos muito que aprender cada dia mais da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, que vem nos esclarecer sobre alguns pontos que muitas vezes ficamos em dúvida, ficamos incertos quanto ao sentido. Vem a segura palavra profética para nós. Então, assim fica concluída essa lição.
muito bela, que nos trouxe muitos esclarecimentos, que abrangeu vários assuntos e que nós possamos ser, cada um de nós, o bom perfume de Cristo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.